primeiramente queria fazer uma oração. Senhor, abençoe o meu sermão, toda a aprendizagem que a gente está adquirindo nesta manhã. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja direcionada por Ti para curar, restaurar vidas. Em nome de Jesus. Vem com o Teu poder em nome de Jesus. Amém. Que seja tudo de acordo com o Teu querer, Senhor. Eu queria começar com uma pergunta. Alguém aqui, quando pegou algo para comer, e de repente percebeu que tinha um inseto no alimento? O que a gente faz nesta hora? A gente joga fora, descarta, né? Por quê? Porque o inseto é algo que é indesejável no nosso alimento, em algo que a gente vai utilizar. Então é interessante que a Bíblia usa um pequeno versículo, que como tem capacidade de algo tão pequeno fazer um dano grande na vida das pessoas, né? Na sabedoria de Salomão, diz que um ato de insensatez pode atrapalhar a vida inteira. Muitas vezes a pessoa pode ser muito sábio, muito honrado, mas um negocinho de nada, às vezes uma palavra, alguma coisa, pode estragar tudo, uma mosca, pode estragar o nosso alimento. E nós não vamos gostar disso. Não vai ser bom para a vida da gente. Então, um pecado pode acabar com a santidade diante de Deus. Então, assim, porque a salvação, Deus diz, né, que nós devemos ter santidade, nós devemos ter boas atitudes. E a salvação não é por tempo de serviço, é por uma conquista diária. Nós temos que ter boa atitude. Então eu vou falar nessa manhã sobre a sabedoria e a tolice. O que é sabedoria? Ao meu ver, é aplicar o conhecimento no dia a dia. Por exemplo, uma conquista diária, né? Ser prudente, ser calmo, ouvir antes de falar, que é muito importante, porque uma palavra bem usada e com prevenção nos afasta de muita confusão. Eu não posso fechar a porteira depois que o meu cavalo fugiu, né? Nós temos que pensar, raciocinar no que poder, prevenindo situações. E muitas vezes não fazemos isso. E a tolice é o quê? Ao meu ver. Falar demais. Pensar antes de falar. Ser precipitado. Não aceitar o erro cometido. Nós devemos ter correção, né? Então, arrogância, soberba, murmurar demais. Vamos ser mais humildes. E assim Salomão usa em Eclesiastes muitas palavras de sabedoria. Então eu vou pedir para vocês abrir ou ouvir simplesmente Eclesiastes 10:1. Na minha Bíblia de estudo diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Unguento, o que é? É uma essência que serve para perfumar. E a estultícia é tolice. Na minha Bíblia, de linguagem atual, diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Então, essas palavras que eu vou dizer aqui é para nós, muitas vezes, e para nós termos como orientar o outro que está do nosso lado. Porque muitas vezes a gente vê tanta coisa, ouve muitas coisas, e tem que haver correção. Eu acho que nós devemos corrigir o erro do outro, sempre. Porque se é para melhorar, tem que ser feito. Então, vamos refletir sobre esse versículo. Muitas vezes não prestamos atenção nos detalhes. Um perfumista não faz um vidrinho, um recipiente pequeno de perfume. Ele vai fazer um recipiente grande. Então, ele fazendo aquele recipiente grande, o perfume tem que se curtir. Tem que deixar lá curtindo um tempo.
e ele não tampou. E a mosca veio e aterrissou lá. Quando, depois de um tempo, o perfumista foi lá pegar o perfume, estava todo mal cheiroso, estragado. Para ele não tinha mais utilidade, jogou fora. E muitas vezes ocorre isso na vida da gente também. Porque o perfume precisa ser algo agradável, mas ele não preveniu, ele não percebeu que ficou aberto. E quantas pessoas são prejudicadas por que uma mosca pousou na vida dela? Muitas vezes uma mosquinha, né, pode estragar tudo. Então, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria da vida inteira. E nós devemos perceber isso no dia a dia. Porque, às vezes, a dignidade, a honra é importante para a vida da gente. Mas a gente tem que nos prevenir de nenhuma mosca sentar. Porque essa mosquinha pode trazer um prejuízo. Então, na Bíblia diz que para Deus, quem é o perfume, o aroma de Deus? Somos nós. Diz em 2 Coríntios 2,15 que nós somos o perfume de Cristo. Então, a mosca é uma praga. A mosca pode chegar de mansinho, posa lá naquele pecadinho de estimação que muitos têm. E não sabe, não percebe. Mas é um pecadinho de estimação que não agrada a Deus. E ela continua e ela persiste naquela atitude, naquela situação, que não é legal. Mas a pessoa não percebe. E a mosquinha vem, bonitinho, cuidadoso, e acaba sentando. Não é porque somos crentes, somos perfeitos. Né? Nós temos que se corrigir a cada momento. E vigiar. Assim também diz a palavra de Deus. Então, as más atitudes no trabalho, cuidar para não puxar o tapete do amigo, aquela palavrinha que pode depois aumentar um ponto e depois se tornar uma fofoquinha, né? Controlar a língua. Às vezes falamos algo que não é legal, mas cada um vê aquela palavrinha de uma maneira, interpreta de uma maneira, e pode trazer confusão. Então, devemos prestar atenção no que lemos, no que pensamos, o modo de agir, no modo de falar, as amizades que não deveriam nem ser começadas. Né? A calúnia. Às vezes falamos algo que não deveria. Às vezes não tem nem importância assim de primeiro momento, mas pode trazer confusão. Então, na palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, as palavras têm que expressa muitas vezes como é a pessoa. Nós, o modo da gente ser, o modo da gente falar, as pessoas já vão ver como somos. Então, a gente tem que vigiar nisso também. Devemos também vigiar em questão de falar com moderação. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Eu creio assim que é para ouvir mais e falar menos. A gente tem que e não amaldiçoar ninguém. Muitas vezes a gente ouve, ou mesmo fala, fulano isso, fulano aquilo. Gente, isso, Deus não olha com bom grado. Né? Então a gente pensa, mas não fala. Acha, se dá para corrigir, corrige, senão a gente fica de boca calada. Que eu acho que vai ser melhor. E assim, uma vez eu ouvi que muitas pessoas devem ter pescoço de girafa. Porque aí pensa, até a palavra sair pela boca demora tempo de pensar. Para a gente vigiar nisso muito, que a palavra precisa ser como um favo de mel. Né? E o tolo não para de falar. E na Eclesiastes fala disso. E eu quero, e como diz o irmão, né, vamos aprender com o mestre. Em Tito 2,3, ele diz assim, a maneira de agir dos cristãos. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens das autoridades, ser obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Não fale mal de ninguém, sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Em Tito 3,14 diz assim, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o que é bom.
Muitas vezes as pessoas agora com computador, internet, é tanta coisa, é o WhatsApp, escreve e dá mais atenção a esse telefone do que qualquer outra coisa. Toma muito cuidado com isso, né? Em Tiago 1,19 diz assim: ouvir e fazer. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore ao falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, eu penso assim, quando a gente passa alguma raiva, fica nervoso, irritado com alguma coisa e dá vontade de pegar no pescoço do outro, sai, refugia. É como assim, porque se você pisar na lama, você se suja. Então, sai, refugia, dá um tempo. Quando aquela lama secar, você já pensou, já refletiu, já não vai sujar tanto. Né? É uma comparação boa essa. Porque muitas vezes, na hora da raiva, nós fazemos muita bobagem. Usamos a insensatez. E aceitar com humildade a mensagem que Deus planta no coração. Né? Porque nós temos que ler, estudar, né? Isso pode salvar a gente de muita situação desagradável. Em Tiago 1,22 diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então a mensagem assim que eu tenho que dizer assim, que nós devemos vigiar bastante, a ser mais sábio, a evitar a insensatez, né, ou tolice, ler a Bíblia. Aqui é um manual de vida. Ensina tudo, explica tudo, para a gente ter uma vida melhor. Ser fiel a Deus, obedecer, não deixar essa mosca assentar em nossa vida. E sejamos um bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos restaure a cada dia com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.